Bem, pessoal, vamos lá para a questão de número 5, tá? Onde a questão para calcular a força resultante nesse sistema. Temos 4 forças, né? Suas respectivas intensidades e seus ângulos. Então, nós vamos calcular as forças resultantes. Lembrando, para calcular a força resultante, nós vamos projetar essas forças nos eixos, né? Ou seja, essa força no eixo X, no eixo Y, essa força aqui no eixo X, no eixo Y, essa força no eixo X e no eixo Y, né? Essa aqui já está no eixo Y, tá certo? E depois a gente faz a soma e a subtração e determina a resultante, tá certo? Então vamos lá. Questão número 5. Então vou reescrever aqui os vetores, tá certo? Então está da seguinte situação. Aqui eu vou chamar, aqui ela tá força A, né? A, B, eu vou chamar de força 1, tá? F1 igual a 30 newtons, certo? Aqui eu vou chamar essa para cá, F2 igual a 20 newtons, certo? Aqui o ângulo é 30, aqui o ângulo está aqui, 45, né? Essa força para cá, 60, aqui 60, tá? Então aqui a força, eu vou chamar de força 3 igual a 35, e essa outra aqui está no eixo aqui, né? Está aqui no eixo. A força 4, eu vou chamar F4 de 40 newtons, certo? Então esse é o sistema de força que nós vamos decompor. Então o que nós vamos fazer? Vamos projetar F1 no X e no Y, né? Então F1x, eu vou chamar aqui, ó. Eu vou projetar aqui, F1x, força 1 vezes o cosseno do ângulo, tá? Então essa é a nossa força 1x. Então força 1x é igual a força 1 é 30 vezes o cosseno de 30, tá? Então força 1x, o cosseno de 30, deixa eu calcular aqui, 0,8, então 30 vezes 0,86, eu vou usar duas casas decimais aqui. 30 vezes 0,86, 30 vezes 0,86, então a força 1x é igual a 25,8 newtons, tá? Calculei a força 1x. Eu vou calcular agora a força 2, projetar para cá, né? Calcular a força 2x. Força 2x é a força vezes o cosseno do ângulo. Força 2x é a força, que é 20 vezes aqui, ó. O ângulo está relacionado ao eixo Y, tá? Eu vou calcular aqui relacionado ao eixo X. Se aqui é 45, a soma é 90, aqui também é 45. Né? Então é o cosseno de 45. Então a força 2x é igual a cosseno de 45 é 0,7. 20 vezes 0,70, tá? Força 2x é igual 20 vezes 0,7 dá 14 newtons, tá? Achei, projetei no eixo X. Agora, ainda tem a força 3, né? Força 3 também eu vou projetar no eixo X aqui, ó. Então vou chamar de força 3x, tá? Tô projetando tudo as forças tudo no eixo X, tá? Esse cálculo aqui é tudo no eixo X. Depois a gente projeta no eixo Y. Então a força 3x é a força 3 vezes o cosseno do ângulo. Força 3x é a força 3, tá? Que é 35 vezes o cosseno de 60, tá? O ângulo é 60. Cosseno de 60 é 0,5. Só confirmar aqui, 0,5. Então a força 3x é igual a 35 vezes 0,5, a metade, né?
dá 17,5. Então a força 3x é igual a 17,5 newtons. Projetei as forças no eixo X, tá? Vou passar para cá. Agora eu vou projetar essas forças, tá? Vou passar aqui tudo isso aqui está no eixo X, certo? Eu vou projetar agora as forças no eixo Y. Aí você pergunta, e a força 4 não vai para o eixo X? Não, porque ela está justamente no eixo Y, né? Então não precisa. Agora, nós vamos calcular no eixo Y. No eixo Y. A força 1Y, tá? Vou calcular aqui, ó. Força 1Y. Força 1Y é força força 1 vezes o seno do ângulo. Então, a força 1Y é igual aqui, ó. Força 1Y, eu estou projetando agora essa força 1 para cá. É 30 vezes o seno de 30, né? Seno de 30 é 0,5. Então, força 1Y é igual a 30 vezes 0,5, que vai dar força 1Y, 30 vezes 0,5 dá 15 newtons. Tenho aqui, tá certo? Agora eu vou calcular a força 2Y, tá? Essa força 2 vou projetar para cá, para o eixo Y. Força 2Y é a força 2 vezes o seno do ângulo. Força 2Y é igual a força 2, 20 vezes o seno de 45. O seno de 45 é o mesmo seno o seno de 45 é o mesmo cosseno de 45, são iguais. Força 2Y é igual a 20 vezes 0,7, que vai dar 14 newtons. Força 2Y é igual a 14 newtons, tá? 14 newtons. Agora, vamos calcular a força 3Y, projetar a força 3 no eixo Y, força 3Y. Então, nós temos aqui força 3 vezes o seno do ângulo, tá certo? Então, força 3Y é igual a força 3, 35 vezes o seno de 60. 160 é 0,86, né? O seno de 60 0,86. Então, força 3Y é igual a 35 vezes 0,86, tá? 35 vezes 0,86 dá 30,1. Então, a força 3Y é igual a 30,1 newton. Então, eu tenho todas as forças já projetadas nos eixos, tá certo? Agora, o que nós vamos fazer? Vou pegar aqui. Nós vamos calcular a resultante. Então, nós já temos as forças, então eu vou calcular aqui, ó. Então, tá da seguinte forma. No eixo X, nós temos a força 1x aqui, ó, projetada para cá. Então, aqui nós temos a força 1x. Contrário à força 1x, nós temos a força 2x. Força 2x, né? Então, nós temos essas forças. Subindo para cá, nós temos duas forças, né? Subindo, nós temos a força 1y e a 2y. Então, aqui, ó, nós temos a força 1y e nós somando, também vai ser somado a força 2y. Né? Tem duas forças subindo. Contrário para cá, nós temos aqui a força 4. Força 4, tá certo? E também, olha, nós temos também a força 3, aqui, olha, força 3 x aqui, tá? Tá projetada aqui, ó, força 3x, tá? Força 3x. E para cá também está projetado a força 3y, tá? Então, esse é o conjunto das forças que nós temos, tá certo? Então aqui, ó, vamos calcular a resultante
resultante no eixo X, tá? O resultante no eixo X. No eixo X nós temos o que? A força resultante X. Nós temos a força 1x, certo? Vou puxar para cá. Nós temos a força 1x. Contrário, essa aqui, nós temos quem? A força 2x, mais a força 3x. É isso? Tá aqui, ó. Essa força 1 e contrário, essas duas forças aqui, ó. Então, a gente acha a resultante. Força resultante x é igual. Força 1x, aí volta aqui, tá tudo calculado aqui, ó. Força 1x é 25. Menos força 2x, 14. Tá, só pegando aqui, mais a força 3x, 17,5. Tá? Então, resolvendo esse cálculozinho, força resultante x vai dar 14 mais 17, 17,5, dá 31. Então, aqui, ó, dá 25 menos 31,5, tá certo? Então, a força resultante, força resultante x vai dar 31,5 menos 25, dá menos 6,5 newtons, tá? Ou seja, o módulo dessa força resultante, tá? Vou colocar aqui, força resultante x, o módulo dela dá 6,5 newtons, tá certo? Esse é o módulo, ou seja, a força, quem está ganhando aqui, está indo para cá, né? Então, é resultante. Então, a gente já pode, sabendo que a força resultante no eixo X está nesse sentido para cá. No eixo, a resultante no eixo Y é da seguinte forma. Agora é o Y. O que tem o Y? Tem a resultante, força resultante Y. Nós temos a força 1 e a força 1Y mais a força 2Y, né? Que é Y, tá? Aqui é Y. Tá somando. Menos, tá? Nós temos menos, vou colocar entre parênteses aqui, ó. Menos, tá? Contrário, tem, quem é que tem?